Síntese dialética. Episódio 3. Aristóteles, o filósofo que mudou a história da filosofia. Aristóteles foi um dos mais influentes filósofos gregos da história. Ele nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Seu pai era médico e ele próprio demonstrou grande interesse pelas ciências naturais desde cedo. Aos 17 anos, Aristóteles foi para Atenas e estudou na Academia de Platão por cerca de 20 anos, onde desenvolveu suas ideias filosóficas e tornou-se um dos discípulos mais destacados de Platão. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou a academia e passou a viajar pela Grécia, coletando informações sobre as ciências naturais e a filosofia. Em 343 a.C., ele foi convidado pelo rei Filipe II da Macedônia para ser o tutor de seu filho, Alexandre, que mais tarde ficaria conhecido como Alexandre, o Grande. Aristóteles ensinou a Alexandre por vários anos, transmitindo-lhe seu amor pelas ciências naturais e a filosofia, bem como os conhecimentos necessários para governar. Em 335 a.C., Aristóteles fundou sua própria escola filosófica em Atenas, conhecida como Liceu. Ele passou a ensinar suas próprias ideias filosóficas, que eram diferentes das de Platão. Aristóteles enfatizava a observação empírica e a investigação científica, em contraste com a abordagem mais teórica e especulativa de Platão. Aristóteles escreveu mais de 150 obras sobre uma grande variedade de tópicos, incluindo ética, política, metafísica, lógica, biologia, física e poesia. Suas obras foram muito influentes na filosofia e na ciência por séculos, e muitas delas ainda são estudadas hoje. Uma das obras mais conhecidas de Aristóteles é a Ética a Nicomaco, na qual ele defende a importância da virtude na vida humana. Ele acreditava que a felicidade não era alcançada por meio de prazeres momentâneos, mas sim por meio da busca da virtude do equilíbrio em todas as áreas da vida. Um dos seus campos mais estudados é a metafísica, que representa a busca pelo conhecimento das coisas que estão além do mundo físico. Em sua obra, Aristóteles descreve o universo como sendo composto por seres e coisas que têm essência, forma e substância. Ele acreditava que cada coisa tem uma natureza específica e que essa natureza é responsável por todas as características que essa coisa possui. A partir disso, Aristóteles desenvolveu alguns conceitos metafísicos, como o princípio do primeiro motor e as causas. O princípio do primeiro motor, também conhecido como Deus aristotélico, é a ideia de que existe uma força divina e imaterial que move todas as coisas no universo. Esse motor é responsável por iniciar o movimento de todas as coisas, mas não é afetado pelas mudanças que esses movimentos causam. Aristóteles também falou sobre as 4 causas que explicam a existência de algo, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa material se refere à matéria-prima da qual algo é feito, enquanto a causa formal se refere à forma específica que algo assume. A causa eficiente é a força que faz com que algo exista e a causa final é o propósito para o qual algo existe. Esses conceitos metafísicos de Aristóteles influenciaram fortemente a filosofia e a teologia medieval. São Tomás de Aquino, por exemplo, usou os conceitos aristotélicos em suas 5 vias para provar a existência de Deus. As 5 vias de São Tomás argumentam que a existência de Deus pode ser demonstrada através da observação da ordem natural do universo. Em resumo, Aristóteles contribuiu significativamente para o pensamento metafísico ao desenvolver conceitos como o princípio do primeiro motor e as causas. Sócrates é considerado um dos precursores da filosofia moral e ética, que mais tarde seria desenvolvida por Platão e Aristóteles. Além disso, Sócrates já havia observado que Deus era uno, ou seja, que havia apenas um Deus, e que esse Deus era a fonte de toda a existência e da verdade. Essa visão era contrária à religião politeísta de sua época, o que o tornou impopular entre as autoridades e acabou levando à sua condenação à morte por envenenamento. Sócrates aceitou a morte de bom grado, defendendo que sua morte seria um meio de cumprir sua missão de ensinar aos outros a importância da filosofia e da busca pela verdade. Seus ensinamentos e sua coragem diante da morte influenciaram muitos outros filósofos ao longo da história, e seu legado ainda é lembrado como um exemplo de ética e sabedoria. Aristóteles, além de suas contribuições para a metafísica e a ética, também se dedicou a analisar as formas de governo. Em sua obra política,
ele apresenta sua classificação dos regimes políticos e suas respectivas virtudes e vícios. Aristóteles identificou 3 formas puras de governo, a monarquia, a aristocracia e a democracia. A monarquia é a forma de governo em que um único governante detém todo o poder, enquanto a aristocracia é o governo de um grupo de pessoas notáveis e bem-sucedidas. Por fim, a democracia é a forma de governo em que o poder é exercido pelo povo em geral. No entanto, Aristóteles também apontou as formas corruptas desses governos. A monarquia pode se tornar uma tirania, quando o governante exerce o poder de forma opressiva e autoritária. A aristocracia pode se tornar uma oligarquia, quando o grupo no poder age em seu próprio interesse, em detrimento do bem comum. E a democracia pode se tornar uma demagogia, quando líderes populistas e demagógicos manipulam o povo em seu próprio benefício. Aristóteles também discutiu a importância da virtude para o bom governo. Para ele, o governante virtuoso deve buscar o bem comum e não apenas seus próprios interesses. Além disso, ele afirmou que o governo ideal é aquele em que o poder é exercido pelos melhores e mais virtuosos, independentemente de sua posição social ou riqueza. A análise de Aristóteles sobre as formas de governo e a virtude no governo influenciou muitos filósofos e pensadores políticos ao longo da história. Seus escritos foram particularmente importantes para a teoria política medieval e para a formação do pensamento político ocidental. Aristóteles morreu em 322 a.C., em Calcis, na ilha de Eubeia, de causas naturais. Sua influência na filosofia e na ciência foi enorme e sua obra continuou a ser estudada e discutida por muitos séculos depois de sua morte. Ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental junto de Sócrates, Platão e os estoicos, e sua contribuição para o pensamento humano é inestimável. Você pode ter acesso à leitura de todos os livros completos em que são retiradas as citações de nossos vídeos, sem precisar comprá-los, ao tornar-se um membro do Kindle da Amazon. O Kindle Unlimited é um serviço de assinatura da Amazon que dá acesso à leitura de milhões de e-books, pelo simples valor mensal de R$ 19,90. Assinando o Kindle Unlimited, você pode ter acesso a um mundo de conhecimento de todos os tipos, inclusive poderá ter acesso à leitura do livro citado nesse vídeo. Saiba mais sobre o Kindle clicando no link na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui. Pedimos que considere com carinho se inscrever em nosso canal para receber mais ensinamentos para a sua vida, e nos ajudar incentivando nosso trabalho. Até a próxima!